Existe pirataria boa? Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. E esse vídeo só tá acontecendo por causa do comentário do Eric Bernardo. Já vou pedir minhas desculpas para você que eu não lembro o nome, mas eu lembro do seu pedido, que pediu um vídeo sobre a HQ do Fantasma. Vai rolar, eu já achei a HQ, só que isso demanda mais tempo. Eu vou me organizar e vou fazer esse vídeo sobre a HQ do Fantasma que você pediu. Vou falar o seu nome aqui, eu vou caçar nos comentários o seu nome para poder dar os créditos. Esse vídeo sobre a pirataria, eu meio que estou fazendo um remake, ele já existe no canal, quando ele tinha uma outra pegada, e eu vou atualizar o assunto aqui agora, com essa nova repaginada que eu dei no Papo no Ar. Dado o recado, vamos começar o vídeo de fato. Gostaria de ver um vídeo em que você desse sua opinião sobre a pirataria, tanto em filmes, jogos e HQs. Seria esse o caminho alternativo para o consumidor? Nos anos 90 e início dos anos 2000, a única forma de se consumir games de PS1 e PS2 no Brasil era por meio da pirataria. Na época, não conhecia ninguém que tinha um único jogo original dessas plataformas. Por mais polêmico que isso seja, foram jogos piratas que alavancaram o mercado de games no Brasil e criou toda uma geração de consumidores que sustentam o mercado de games atual. O resto do comentário tem a ver com o vídeo A Solução ao Formatinho e não interessa pro vídeo de agora. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, pirataria no Brasil, e aí eu tô falando muito do que eu vejo e do que eu acho, tá? Com algumas evidências do que eu observo empiricamente. Pirataria no Brasil acontece muito por uma questão de classe. Muitas coisas que a gente tem hoje em dia no Brasil são caras, não só hoje em dia, desde os anos 90, que foi a época que eu nasci. Então, a pirataria vinha como uma solução. Muitas coisas, como eu disse pra vocês, denotam classe. Vocês já viram o preço de micro-ondas? Cara, o micro-ondas é quase que a metade do salário mínimo. E ele não tá só caro agora, ele sempre foi caro. Porque só quem pode ter micro-ondas é uma pessoa que tem um poder aquisitivo grande. E isso não fica só em questão de aparelhos domésticos não, pessoal. Coisas que já deviam estar muito baratas. Porque geralmente as coisas ficam baratas com o passar do tempo, porque elas se tornam vulgares. Saca? Eu tive um papo com o pessoal lá do site Plot Twist sobre livros. Eu fui numa livraria, eu vou ficar toda hora aqui pro meu retorno, que já é o segundo vídeo que eu gravo, que eu fiz um vídeo de 17 minutos, eu quero ser o mais rápido possível. Eu tava numa livraria e vi aqueles livros lá dos Estados Unidos de bolso, que ele vem num papel mais frágil e tudo mais, é realmente uma leitura descartável. Você lê e doa esse livro para alguém. E eu falei, pô, o Brasil não tem muito disso, né? É sempre lançado num formato logo, às vezes, de luxo ou num formato básico. Não se lança tanto assim, lançamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. O livro do Rambo que vai sair agora. Não tô criticando o Pipoca e Nanquim, não. Eles poderiam fazer uma versão mais barata só pra galera que quer consumir. Não, eles já vão lançar num formato padrão. Num preço de 70 e poucos reais, você compra na Amazon por 50 e pouco, e é isso, pronto, acabou. Aí você tem que esperar uma promoção. Geralmente lá fora, muitos livros saem numa versão de bolso mais barata, a pessoa consome, e quem quer uma edição melhor para guardar, guarda e compra uma edição com uma luva, capa dura, bonitão. Que é o que eu venho batendo muito nesse vídeo aqui, a solução ao formatinho. Tinha que se lançar um formato mais vagabundo para a pessoa que só quer ler ou quer guardar, e é problema dela, e depois lançar, se quiser, um formato de luxo. E o Brasil não se permite isso, porque certas coisas, como eu estou dizendo para vocês, pertencem a certas classes. E algumas classes não podem ter certas coisas. Vamos pensar no micro-ondas, por exemplo, que eu falo para vocês que desde que o Brasil é mundo, micro-ondas é caro, celular era caro e assim por diante. E isso vai acontecer com DVD, com mangá e com outras coisas, com videogame principalmente. Só que chegou um momento que a pirataria veio com o pé na porta. Chegou um momento que você podia piratear na sua casa. Cara, eu lembro que eu comprei o PlayStation 2 com o dinheiro do meu primeiro salário da locadora que eu trabalhei. E, cara, foi muito legal. E aí eu ia numa feirinha aqui que eu comprava 2 jogos por 10 reais. E, gente, por mais que 10 reais fosse um dinheiro, muito dinheiro, pra jogo era muito barato. Comprar 2 jogos de PlayStation 2 por 10 reais, cara, era aquele jogo que vinha naquele saco, não tem nada pra ilustrar aqui, com a capa ali só impressa de um jeito mais... Bomba Pet. Quem nunca jogou, né, não? Pô, o saquinho lá, o jogo, um papel vagabundo, tu comprava, chegava em casa, jogava, gravava no memory card, às vezes falsificado, se eu não me engano, tinha memory card falsificado, e era uma festa. E realmente, o PlayStation 2 e o PlayStation 1 se popularizaram muito por causa de você desbloquear o videogame e ter acesso aos jogos piratas.
Só que aí é o que eu tô falando pra vocês. Essa é uma pirataria que eu não concordo muito, que é a pirataria de lucro. Quem devia estar ganhando dinheiro não ganha. Saca? Só que a gente tem que pensar na pirataria também, que às vezes a indústria quer vender uma ideia que não existe, da parte boa da pirataria. Eu vou dar um exemplo para vocês que está aqui nas minhas mãos, tá? Série do Sherlock. Não é querer ser metido não, mas eu consumi essa parada aqui antes de ser sucesso, porque eu frequentava um site chamado Séries UK. Se você conhece esse site das antigas, se você era o dono desse site, comenta aqui. Obrigado, cara. Você fazia um puta trabalho. Muita coisa eu conheci por causa de você. E uma delas foi a série do Sherlock. É óbvio que eu não conheci só por causa do site. Eu sou um grande admirador do Arthur Conan Doyle e de Sherlock Holmes. Gosto muito de me aprofundar nos estudos do Sherlock Holmes e tudo mais. Adoro. E aí, quem veio no Brasil para divulgar o lançamento de Doctor Who e Sherlock? Mark Gatiss. Ele que fecha aí com o Steve Moffat, né? Que trouxe aí essa repaginado do Sherlock Holmes, né? À toa que ele autografou o meu Blu-ray, ó. Olha aí, vê se vocês conseguem ver. Só que se arrependimento matasse, cara, eu já estaria morto, porque eu deixei de fazer uma pergunta foda pra ele, que era o seguinte: senhor Mark Gatiss, senhor Gatiss, faz uma pergunta pro senhor. Doctor Who, assim, eu tô fingindo que eu tô olhando pra ele aqui. Doctor Who, como Sherlock, só ficaram populares aqui no Brasil graças à pirataria. Como é que o senhor vê o papel da pirataria na divulgação de produtos que não chegariam em alguns países de modo oficial? Que foi isso que aconteceu com o Doctor Who e com o Sherlock. O Doctor Who mais ou menos, né? Ele chega de forma oficial aqui por um canal, eu também via na época, chamado People and Arts, por volta ali de 2003, 2004, estourando 2005. Eu não lembro direito. Talvez 2005, porque eu já estava com a minha digníssima namorada eterna. E eu acho que era mais ou menos nessa época. Então, chegou o Doctor Who ali, nesse canal, o People and Arts, depois não voltou mais. E aí vai se popularizar na pirataria. Então, Sherlock é o tipo de série, Doctor Who, muito mangá e anime que só chegam no Brasil graças à pirataria. Essa pirataria de divulgação. E aí uma empresa vê que aquele produto tem um nicho e traz ele para cá. Tá aqui o exemplo para vocês. Golden Boy. Golden Boy foi um anime que eu só tive conhecimento quando morei em Fortaleza, nos anos de 2001 a 2003. E eu fui num festival de anime que hoje em dia é muito popular. Salvo me engano, eu fui em uma das primeiras edições, que é o Sana. Para quem mora no Ceará, Fortaleza, conhece o Sana. E a primeira vez que eu vi Golden Boy foi num Sana. Foi o episódio lá da professora de natação. Cara, não saiu da minha cabeça Golden Boy. Tá aqui, ó. Só que eu vou contar um segredo pra vocês. Isso aqui não é original. Isso aqui é um DVD pirata que eu fiz aqui em casa. Eu tinha um gravador de CD. Na época era comum ter um desktop. Tá aqui, ó. Eu só levei num local que aqui onde eu moro, imprimia no label uma imagem e eu fiz esse DVD pirata de Golden Boy. Como eu também fiz esse do Vampiro Hunter D. Aqui pra vocês verem como é que é, ó. Era assim que vinha o DVD. E aí imprimia aqui. Tá aqui, ó. Tem menu e os cacetes, meu irmão. É perfeito? Não é, mas é meu. Tá aqui, ó. Na coleção dos meus DVDs. Por que isso não chega no Brasil? Porque não é tão famoso. Ainda mais o Golden Boy, que é um, vamos chamar de soft porn dos animes aqui, barra mangá, né? Que ele nasce no mangá. Mas o que chegou, eu tenho. Tá aqui, ó. Metrópolis, original. Mas por quê? É do Tezuka, né? É famoso. Quem trouxe foi a Flash Star, Columbia TriStar. Cowboy Bebop, pela mesma distribuidora. Mais recente, Dragon Ball Z, o filme, saiu aqui no cinema. Batalha dos Deuses. E esse aqui, que graças ao César Maia, prefeito do Rio de Janeiro, se metendo na TV a cabo, se metendo onde ele não devia, proibiu o Shin-Chan. Eu tenho aqui o número 2 e o número 3 dos DVDs, né, que saíram do Shin-Chan aqui pela a Imagem Filmes Kids. E aí tem alguns episódios aqui do Shin-Chan. O resto que eu tenho dos episódios do Shin-Chan, ripados, da Fox Kids, tá aqui, ó, no meu HD. Então a pirataria, ela
tem sim o seu papel importantíssimo de divulgação, preservação. Gente, vamos ser sinceros. O que seria do PlayStation 2 no Brasil se não fosse a pirataria? O que seria de muito anime, de muito mangá, se não fosse a galera que ia lá, ó, traduzir mangá, fazer legenda para anime? Os festivais de anime, esquece o que acontece hoje em dia. Passava muito anime pirata, gente. Que a galera sentava ali, ó, e ia legendar as paradas. Então, botar a pirataria como uma vilã das coisas é um problema. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou até fazer uma pesquisa aqui no modo mais, como é que eu falo, né? De improviso. Deixa eu ver aqui antes de falar para vocês. Tem um filme de 2004 aqui, que eu fiz um vídeo dele, chamado Dormindo Fora de Casa. Ele é com a Alex Vega, do Pequenos Espiões. E quem tá no filme também, que era muito popular na época, era a Sarah Paxton, que é essa menina loirinha aqui. Deixa eu tirar aqui, essa aqui, ó. Beleza? Mas também tinha no filme pessoas que estavam em ascensão, como Steven Carell, que participa desse filme, e a Brie Larson, que era a Liz, que eu juro pra vocês, não consigo identificar qual das crianças é ela aqui. Eu chutaria esta aqui. Né? Nem era famosa na época. Eu fiz um vídeo chamado, que eu tenho um quadro no TikTok, no Instagram e aqui no Shorts, chamado Tem no streaming ou eu vou ficar na vontade? Cara, o vídeo desse filme já tá com 8.000 visualizações no TikTok. Toda hora tem uma curtida e tudo mais. Esse filme não tá no streaming. Se eu vou aqui na Amazon, você pode alugar ele por R$9. E, na verdade, acho que isso aqui tá até em inglês, né? Nem na Amazon no Brasil. Então vocês percebam que ele não tá nem disponível aqui no Brasil, esse filme. E aí, vamos dizer que alguém que viu o meu vídeo e gostou, fica com vontade de ver esse filme bobo, adolescente, que eu adoro. Eu vou rever ele para ver se eu ainda gosto dele. Olha, uma edição especial. Como é que a pessoa faz para ver esse filme se ele não tem streaming nenhum? Ela só fica com vontade? Cara, se ela tiver a oportunidade de piratear pra ver e acabou, vai na fé, cara. É divulgação de cultura isso. Propagação. E aí talvez o streaming da Amazon, que é detentora, eu já não sei se é ela também, que é detentora só da distribuição aqui, né, que é da Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, põe lá no Amazon pra galera ver. É oportunidade que a Long On percebeu, tá Amazon isso aqui, que a Long On percebeu, tá aqui, em trazer Doctor Who e Sherlock pro Brasil. Muita editora de mangá trouxe muito mangá pro Brasil por causa da galera que pirateava mangá na internet. Que eu não lembro, tem um nome certo, mas eu vou chamar de scan aqui. Então, pessoal, a pirataria é uma parada importante quando a gente tira a questão do lucro. Pirataria de lucro. O cara pirateia para ganhar dinheiro. Agora, quando as pessoas fazem a pirataria para divulgação, preservação e popularização de certas coisas, eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Ah, Rafael, mas você comprava DVD pirata quando era moleque? DVD não. Também. Mas de jogo. Comprava, era muito caro. Como eu disse para vocês, muitas coisas no Brasil só podem pertencer a certas classes. Imagina se uma galera que não tem situação para comprar um celular à vista não comprasse celular. Porque vamos ser sérios, parcelar um celular em 20 vezes é um absurdo. Porque o celular não é popular no Brasil. Eu falei para vocês, micro-ondas não é popular no Brasil. Então, já que essas coisas não são populares no Brasil, que pelo menos a cultura, a preservação dela, e eu estou apontando os livros por causa disso, né? Mas vamos pegar aqui os filmes, né? Que a cultura ela seja popular, acessível a todos. O vídeo já está longo, tem 14 minutos, são 1h47 da manhã, eu vou editar ele agora para sair hoje, dia 7/3, meio-dia para vocês. Então, Bernardo,
Eric Bernardo. Essa é a minha opinião sobre pirataria. Eu espero que eu tenha satisfeito você com a minha resposta. Que a pirataria é isso, ela tem que ser uma pirataria de divulgação, preservação. Porque, de novo, muita coisa só chegou ao Brasil graças à pirataria, pessoal. Porque viu que se tinha mercado. E lembrando mais uma vez, muitas coisas nesse país, a pirataria existe porque produtos não são, ou não chegam, e aí é o que eu digo pra vocês, vamos ser sinceros, a gente tem que agradecer muito ao Quentin Tarantino de alguns filmes chegarem ao Ocidente. Um deles é o do Wong Kar-wai, que é o Amores Expressos. Ele sempre fazia aquela lista dele lá e tudo mais. Saca? Então, porque assim, se não fosse, nesse caso aí, o Quentin Tarantino, algumas coisas não chegariam no Brasil e no Ocidente. E graças à pirataria, muita gente começou a gostar de quê? De cultura japonesa, de filmes cantoneses, de chineses, de Hong Kong, graças à pirataria. Então, não vamos só olhar a pirataria com o prisma do faz mal pro meu DVD, ai, quantas pessoas estão deixando de ganhar dinheiro com isso. Eu vi uma pessoa num podcast que falou uma coisa que até faz, abre aspas, sentido. Vou dar basicamente o mesmo exemplo que ele deu para finalizar o vídeo. O Frank Sinatra já ficou com os mesmos 17 minutos. O Frank Sinatra já morreu. Quem tinha que ganhar dinheiro com a obra do Frank Sinatra já ganhou. Pirateia à vontade, é o que o cara fala basicamente no vídeo. Fazer isso com a galera que tá ganhando dinheiro agora, eu acho sacanagem. Mas é aquilo, tem coisas que não chegam no Brasil e as pessoas conhecem. Hoje o mundo é muito mais globalizado. E aí você vai querer ver de forma oficial alguma coisa e às vezes você não vai conseguir. E aí a gente tem que agradecer o streaming a isso. O streaming tem os seus problemas, mas a gente tem que agradecer. Se a gente consome hoje muita coisa da Coreia, da Turquia, seja lá de onde for, é graças ao streaming. Mas antes do streaming, isso era possível graças à pirataria. E continua sendo, porque tem muita coisa que não chega nos streamings. Gente, é esse meu papo sobre pirataria. Então, deixa seu comentário aqui, o que você acha de pirataria, de consumo, de lucro, de divulgação, de preservação. Beleza? Agradeço mais uma vez ao Eric Bernardo por ter pedido esse vídeo. Vai sair o vídeo da análise do fantasma, eu não esqueci de você. E é isso. Então, pessoal, vídeos longos aqui no YouTube, shorts, TikTok, Instagram, vídeos curtinhos e sempre uma crítica de um filme ou um artigo meu no site Plot Twist. Tem crítica do filme Mike 17 aqui no YouTube e lá no site Plot Twist. É isso aí, até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau.